Bom, nosso segundo palestrante é Elizabeth França, foi secretária de São Paulo de 2005 até 2 anos atrás, vai falar da sua experiência. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite aqui do Estúdio X. É um prazer estar aqui com tantos amigos de longa data nesse tema da urbanização. E eu fico assim meio feliz e infeliz ouvindo o Antônio Augusto, porque nós começamos juntos em 90 e pouco, né? Favela Bairro aqui, era o primeiro programa, em São Paulo fez o Guarapiranga. Nós criamos um super conhecimento sobre essa questão da urbanização de favelas, e agora eu vejo a gente está mais aposentando. O que vai acontecer, né? Enfim. Bem, eu preparei uma espécie de, o Pedro é só alunos, uma espécie de reflexão conceitual sobre o que é o conceito da urbanização, e depois vou mostrar 2 exemplos sobre o que nós fizemos em São Paulo. Então, esse é o nosso mapa, que é bem diferente do Rio de Janeiro, porque a gente pode ver que o centro não concentra muita precariedade, favelas ou alojamentos. Eles são concentrados em áreas onde não havia grande interesse que fossem ocupadas. Então, a Zona Leste, a Zona Norte e a Zona Sul. E é importante mencionar que a Zona Sul é onde estão os nossos 2 grandes reservatórios de água, a Guarapiranga e a Bibas. Aliás, agora São Paulo não tem água, então a gente está de olho aqui, acabou a água da Cantareira, está uma tragédia. Esses são os números, só para vocês entenderem. Nós temos 3 milhões de paulistanos que vivem em alguma precariedade, pode ser favela, loteamento ou cortiço, ou seja, 30% da população paulistana. Nós somos 11 milhões em São Paulo. E esses 3 milhões são super concentrados, né, ocupam politicamente corretos, não ocupam muito espaço, eles ocupam menos de 10% do território paulistano, que são pessoas realmente de muito baixa renda. Essa é uma característica geral, e principalmente essa característica da educação. Eu acho que esse é o grande desafio a ser vencido no nosso país. Muito bem, então nós temos alguns mitos, principalmente acadêmicos em São Paulo. Existe uma diferença muito grande cultural entre o Rio e São Paulo a respeito das favelas, que, segundo a Maria Lúcia Rezende, vem da sociologia carioca, que é mais de cidade, e a sociologia paulista, que é mais de trabalhador, etc. Então, todos os estudos acadêmicos dizem isso. Existe uma periferia dividida que nunca vai para o centro e vice-versa. São Paulo promove gentrification. Existe um apartheid na cidade de São Paulo, e essa, que é a mais engraçada, é que os pobres poluem os mananciais, porque eles moram perto dos mananciais. Então isso é uma reflexão, né? Por que esses pobres paulistanos têm tanto impacto na cidade? E aí, outro problema grande, que isso também acontece no Rio de Janeiro, é porque que as áreas, os bairros pobres da cidade são sempre vistos de uma forma negativa. Só sai no jornal um dia que pega fogo, tem alagamento e cai umas 20 casas, ou então que a violência toda brasileira está concentrada unicamente no tráfico de drogas, etc. e tal, nas favelas. Então, existe realmente uma cultura nacional que tende a concentrar nos pobres tudo que é de mal no país. Então, o que é a favela? Isso aqui é um trabalho que o Observatório, eles já vieram aqui, né, das favelas, o Jair tem trabalhado. Então, eles dizem, o que é uma favela? Bem, é uma coisa muito simples, não segue as leis de uso do solo da cidade. Mas isso é um crime? Porque, na realidade, ninguém
não seguir na cidade formal ou informal. Ocupa a área pública, ok, mas não foi oferecido para essas famílias áreas onde eles pudessem comprar, etc. e tal. As pessoas se arranjaram nas cidades. Existe sempre isso é muito importante para os arquitetos, essa visão de que a favela é tudo igual, todo mundo é igual, é homogêneo, e falta tudo. E eu acho que para nós arquitetos urbanistas, essa dificuldade, principalmente os arquitetos paulistanos, de trabalharem com urbanização de favelas, de que não segue os cânones que Le Corbusier estabeleceu na Carta de Atenas. A favela é realmente a cidade contemporânea que diz não às regras do modernismo dos anos 40 e 50. Muito bem. Então, o que é um assentamento precário e diferente? Bem, as famílias construíram suas casas de uma forma informal, mas se organizaram, colocaram esforços, recursos e tudo mais. Ele é também um resultado coletivo, né? Os espaços públicos eles são feitos coletivamente, as praças, as ruas, as escadas, etc. e tal. Então, a favela, ela tem essa questão que eu acho que é mais importante na hora que a gente desenvolve um projeto, que o projetista tem que entender: respeitar as pré-existências. Nós fizemos um concurso em São Paulo também para a urbanização em 2011, que vários escritórios de arquitetura não foram escolhidos porque eles tiraram toda a favela e faziam aqueles prédios que a gente conhece da tradição moderna. E aí, um novo mito que surgiu, eu apresentei esses dados lá num seminário na Espanha, em Barcelona, eles não acreditaram, mas é verdade. A favela é um lugar segregado, onde o pessoal não tem acesso a entretenimento, não faz nada, etc. É triste, infeliz, etc. e tal. O Dado Popular é um centro de pesquisas que estuda as classes que ascenderam com o boom econômico que nós tivemos, as classes chamadas C, D e E. E o mês passado ele publicou essa pesquisa, foram 70 favelas no Brasil todo, 2.000 entrevistas. É um ibope dos pobres. E aí os dados são incríveis. 94% dos entrevistados disseram que são felizes, que é a mesma média que o Brasil tem. 66% não quer mudar, mesmo que fique mais rico. Isso aqui eu acho incrível para nós, classe média. 70% todo mês faz uma festa em casa para os seus amigos. E essa, quase 40%, faz toda semana um churrasco na laje. Isso é incrível, porque se custa, né? Churrasco, cerveja, etc. e tal. Eu fiquei imaginando se eu fizesse essa prática no meu prédio, assim, eu seria expulsa, a polícia, meu marido pediria divórcio, coisas do gênero. É incrível essa coisa da rede social que as pessoas têm. 65 se consideram classe média e são um mercado de 30 milhões de dólares ao ano. Então, são grandes consumidores de tudo, o que significa que são super exigentes. Isso significa bons projetos de arquitetura. Bem, então, como desenhar, como projetar, fazer o projeto da favela? A primeira coisa é respeitar as pré-existências, e a segunda é respeitar essas redes sociais, que ao contrário do que as pessoas dizem que não existem, existem sim, porque toda semana churrasco na laje vai ter muita rede social. E aí, então, é a evolução que a gente tem, né, do século XX, aqui é a Carta de Atenas, e aqui os bairros que nós trabalhamos. Eles já existem e a gente vai tentar arrumá-los. Eu gosto muito desse esquema do Claudio Alcione, que esse aqui é o século XX, né, você planeja, implementa a infraestrutura, constrói, depois vai lá e ocupa. E esse é o nosso esquema, né? A gente ocupa, constrói, depois vem a infraestrutura e depois a gente faz o planejamento, o plano urbanístico.
E é assim que funciona. Então, essas são, acho que assim, as linhas de ação que a gente tem que trabalhar, né? Obviamente, a mais simples é pôr infraestrutura, isso aqui, apesar de parecer difícil, não é, e equipamentos públicos. Esse dado é importantíssimo. Eu acho que o Brasil perdeu, né, esse aprendizado todo nosso, que é todo espaço público tem que ser bem projetado e bem construído, porque a vida social ocorre nesses espaços, as pessoas não vão ao clube ou não ficam em casa, não ficam o dia inteiro na rua, e tentar fazer com que a cidade cumpra a sua função, que desde a Grécia o objetivo é que os espaços públicos sejam os espaços democráticos da cidade. E aqui a parte importante também, você tem que consensuar tudo isso com os moradores, né? É o tipo do trabalho que você pode chegar lá e dizer o que você vai fazer e eles vão aceitar, não, esse é bastante complexo. Então, participar em todas as fases. Essa questão que o Antônio Augusto falou, de você destruir as barreiras que existem em bairros mais ricos e mais pobres e buscar, então, a cidade com inserção social. Aí eu vou dar dois exemplos bem paradigmáticos, né? Nesse tempo todo a gente fez aproximadamente umas 300 intervenções, mas são os mais, mais importantes. Isso aqui é a comunidade discutindo o plano urbano, né? É sempre bom fazer uma maquete, onde eles colocam, né, o que eles querem, o que não querem, e aí eles vão acompanhando todo esse processo no bairro, nessa maquete, que é importantíssimo. Então aqui é Paraisópolis, esse é o caso mais paradigmático de todos, vive nos jornais, porque ele é o contrário, ele é na região central, onde o terreno é o mais valorizado da cidade. Aqui a gente pode ver ali o Morumbi, e durante anos todo mundo de olho aqui nesse terreno para fazer mais prédios e valorizá-los. São 60 mil famílias. O IBGE ele é meio confuso, deu uma pequena briga lá, porque eles chegaram à conclusão que a população fez uma pesquisa, ela disse que é 100 mil, enfim. A pesquisa de favelas do IBGE pode pôr 30% a mais, porque completamente... Aqui é uma imagem dessa... eu não sei se vocês notam, mas esse prédio aqui tem uma piscina por andar. Ele veio depois do Paraisópolis, eles ficam ali observando a vida, os churrasquinhos na laje, e ficam morrendo de inveja porque eles não devem fazer toda semana. E algumas imagens para mostrar como esses bairros não são homogêneos, etc. e tal. Tem suas caras, suas referências. Então, esse aqui é o caminho escolar que nós implantamos, onde as crianças vão caminhando pelas referências que elas têm, elas fazem um mapa. Esse é um tipo Gaudí que tem lá na região. Essa vida nas ruas é sempre muito pulsante. Durante o processo da urbanização, eles criaram uma escola de balé feminino que é fantástico. Então, ver essa cena, eu acho, assim, significa que cada vez ele quer melhorar mais. Então, os líderes criaram uma sinfônica, um balé, uma coisa que se orgulham mesmo do bairro. Aqui, essa coisa de passar o dia inteiro na rua, conversar, trocar ideias, fazer fofocas, etc. e tal. Aí, rapidamente, então, nós fizemos naquele modo plano urbano, onde todas as intervenções, né, isso aqui são áreas de risco, os córregos. Aí eu vou mostrar as desintervenções desse tipo. Você não tem conexão com o bairro, eles tinham que subir essa ladeira para ir pegar um ônibus ou um táxi, e o arquiteto, então, propôs uma coisa muito simples, mas com um desenho muito bonito. Nesse tempo todo, nós trabalhamos com 60 escritórios de arquitetura. No ano 2011 também fizemos um concurso, porque essa questão dos espaços bem desenhados, tudo feito com boa arquitetura urbanística. Tá, aqui uma área de risco, né, que é alagava e tal. E aí o arquiteto propôs, então, aqui uma praça. Você vê, não é nenhum grande monumento
do arquiteto é o destaque do bairro, uma coisa de habitação, cinema, comércio, os espaços de lazer. Isso é uma área muito complicada, é um córrego, acho que é o pior córrego, assim, tudo com intervenções muito simples, vai criando pequenas praças onde eles podem ficar o tempo todo. Bem, e aqui são as unidades. Isso é um tema complexo, porque você tem assentamento, claro, em Paraisópolis deve passar de 3.000 famílias que vivem em área de risco, e você vai tentando achar os terrenos que tem que ser no bairro. Os moradores não aceitam ir morar no Minha Casa Minha Vida longe, eles são super demandantes. E esse aqui é um debate, porque como é na ponta do Paraisópolis, criam duas classes, quem vai para o apartamento, quem não vai. E aqui eu trouxe duas fotos da nova classe média de Paraisópolis. O cara mudou, olha, então o estilo da decoração completamente, né? Abriu uma revista de decoração e ou essa aqui então mais clean, tudo branco, preto. Realmente é incrível a mudança e o carinho que as pessoas têm com suas casas. E aí vai algumas intervenções simples, como esse tipo de urbanização. Aqui é uma super área de risco e eles pediram que fosse feita uma escola de música. Esse projeto ele ganhou o prêmio Ulcinha do Urban Think do ano passado, segundo lugar. É uma escola de música, a escola de balé que eles pediram e uma área de esportes. E aqui, do outro lado do Grotão, onde, além da praça do parque, eles pediram esse centro que está em construção para ser a sede das organizações, das entidades locais, das ONGs locais. E aqui, finalmente, no Paraisópolis, é o centro educacional. Então, essas foram as primeiras habitações, aí nós construímos uma escola técnica, um CEL e várias outras escolas fundamentais e não sei o que. Ficou legal, ficou um centro de referência. E o segundo exemplo, para finalizar, é o Cantinho do Céu. Então, o Cantinho do Céu, ele fica na parte sul, naquele mapa que eu mostrei, na área dos mananciais. Então, desde a década de 70, existe essa briga na cidade de São Paulo, com o Ministério Público e a Prefeitura e o Estado, para que a gente tirasse todas as famílias, porque eles seriam os verdadeiros responsáveis pela poluição das nossas represas. Agora, o mais legal é que agora que acabou a água acabou no norte e no sul, onde tem os moradores poluentes, está abastecendo toda a cidade que ficou sem a água do norte. Então, também quebrou esse mito idiota de que pobre polui manancial. Então, são 11.000 famílias, né? Aqui é a Viles, né? Uma vista muito bonita. Nós não temos praia em São Paulo. Então, os reservatórios são nossa praia. Uma vista aérea. O manancial hoje tem 2 milhões de pessoas que vivem lá, está super ocupado. E aqui a legislação é muito dura, você não pode construir unidade habitacional. Então, o arquiteto propôs um reassentamento e a implantação de um parque nesses 50 metros, às vezes ampliados, porque você não consegue esgotar nessa região. E o resto foi urbanizado. E esse parque se transformou na sensação da Zona Sul. E o reassentamento é feito de uma forma bem pouco ortodoxa. A gente ofereceu unidades habitacionais em outros lugares, mas eles nem quiseram comentar. Então eles começaram a comprar segundo andar de casas. Eu tenho meu pré-andar, faço mais 2 e vendo. E com isso já foram 2.000 reassentamentos. Então, foi uma solução assim, não bastante não ortodoxa. Mas o Banco Mundial usa isso.
Então, aqui a gente vê como era antes, né, super precário, o esgoto vinha todo para a água, e agora um parque que foi proposto e as intervenções muito simples do arquiteto. Então, ele colocou aqui, chamou um artista, o artista trabalhou com os moradores, como é que eles queriam o fundo das suas casas. Isso é engraçado também, porque o artista, o Altinoff, ele chegou com uma palheta toda bege, branca, e o pessoal falou, não, nada disso, vermelho, azul, não sei mais o que, ficou um verdadeiro arco-íris. E é para marcar que daqui para cá é parque, não pode ocupar, que polui, etc. e tal. Então, coisas assim, eles não usavam a água e aí propõem um parque onde o acesso à água fica facilitado, enobrecido, muito legal. Aqui algumas vistas só, eles vão descobrindo coisas, né? Fazer exercício ao ar livre é bom, essa vista maravilhosa, que eles não tinham a menor ideia, a água era relegada, era nas costas da casa. Alguns campo de futebol, essas coisas todas. E engraçado, eu gosto dessa foto pelo seguinte, na frente tem um outro bairro que tinha começado a ser urbanizado, o Fabreu. E aí os moradores fizeram um manifesto lá no SEAB que eles queriam que contratasse o mesmo arquiteto do Cantinho do Céu, porque eles queriam um parque igual. Então, o bom gosto pela arquitetura vai se expandindo quando você vê uma coisa bem feita, né? Então, ao contrário do que certos programas divulgam por aí, que o pobre não gosta de boa arquitetura e urbanismo, não procede. E aqui, finalmente, esse é o último slide, essa vista aérea virou intervenções super simples, um bairro normal, né? O parque, quando terminado, concluído, ele será o terceiro parque da cidade de São Paulo, protegendo aqui no final de semana, isso é uma loucura, tem 3.000 pessoas que vão ir para banho, etc. e tal. Os índices de poluição diminuíram. E o Ministério Público finalmente se convenceu que não precisa tirar os moradores para a água ficar despoluída, basta tirar o esgoto que vai para a água. Trata-se de uma metodologia bem mais simples. É isso. Obrigada.